Imagine que você está no meio de um vasto deserto, cercado apenas por areia e calor abrasante. O sol está no seu ápice e você mal consegue distinguir o horizonte, porque ele se mistura com o calor que se ergue do chão. Cada passo parece mais pesado, o suor escorre pela sua face e no fundo do seu peito, a respiração ofegante começa a ser uma constante. Você está cansado, exausto, e uma pergunta angustiante não sai da sua mente. Por que eu estou aqui? A sensação de solidão é quase palpável. É como se o mundo tivesse se afastado de você e você estivesse enfrentando tudo sozinho. O peso das dificuldades que você tem carregado ao longo da vida parece ter se tornado insuportável. Tudo ao seu redor está dizendo: desista, não há mais saída, ninguém se importa. O deserto é imenso, sem fim à vista, e você se pergunta se alguém pode ouvir o seu grito de desespero. Será que alguém vai ouvir? Ou você está condenado a andar por esse caminho sem sequer saber onde ele termina? Em momentos como esse, é fácil sentir-se como um náufrago, perdido e sem esperança. Mas é nesse momento de profunda desesperança que surge algo profundo e significativo. O deserto, que parece um cenário de desolação, na verdade, pode ser o cenário onde você se encontra mais perto de uma revelação que mudará sua vida para sempre. Parece um paradoxo, não é? Como algo tão doloroso pode ser o palco de algo tão transformador. Deixe-me contar uma história que pode esclarecer isso. Lá na Bíblia, encontramos uma história de um homem que também se sentiu perdido e sem esperança. Um homem que, assim como você, gritou em meio ao deserto. Esse homem foi o profeta Elias. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, Elias se vê sendo perseguido pela rainha Jezabel. Ela manda matá-lo, e Elias, temeroso e esgotado, foge para o deserto. Ele caminha, até se sentir completamente exausto. E então, ele se deita sob um zimbro e, em um momento de total desespero, pede: já basta, Senhor, toma minha vida, porque não sou melhor que meus pais. 1 Reis 19:4. Você pode sentir o peso desse grito. Elias não só sentia o desespero físico, mas também o emocional, o sofrimento de não ver mais um caminho à frente. Mas o que acontece a seguir é algo incrível. Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandonou. Ao contrário, Deus enviou um anjo para dar-lhe alimento e água. Mesmo no meio do deserto, onde a solidão parecia total, Elias não estava realmente sozinho. Ele só precisava olhar para cima e confiar. Levanta-te e come, porque a viagem é demasiada para ti, disse o anjo. 1 Reis 19:7. E foi esse pequeno gesto, um simples toque de Deus, que fez Elias se levantar novamente. A jornada estava longe de terminar, mas aquele momento, aquele sustento divino, foi o suficiente para ele seguir em frente. E é aqui que entra a lição para todos nós. Você pode estar neste momento sentindo como Elias se sentiu, sobrecarregado, desiludido, sem forças. Mas a verdade é que Deus está perto, mesmo quando tudo parece perdido. Ele não nos abandona, nem mesmo nas situações mais difíceis. Talvez você, assim como Elias, precise parar e ouvir o sussurro divino em meio ao caos. Eu quero que você pense nisso por um momento. Se você está atravessando um deserto na sua vida, seja ele físico, emocional ou espiritual, saiba que Deus está com você. Não desista, porque a resposta, a ajuda, a graça que você precisa pode estar mais perto do que imagina. Às vezes, só precisamos parar de lutar por um momento, olhar para o céu e permitir que Deus nos fortaleça. E falando nisso, eu gostaria de saber como você tem enfrentado os seus desertos. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, escreva uma mensagem nos comentários abaixo. Quero saber o que você está vivendo e como podemos orar uns pelos outros. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever agora e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de esperança. Se esse vídeo tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de deixar aquele like, porque juntos podemos espalhar a palavra de fé e amor.
Agora vamos continuar nossa jornada. Como Elias, depois de um momento de encontro com Deus, sentiu um novo impulso para seguir em frente, o mesmo pode acontecer com você. Você está pronto para descobrir o que vem a seguir? Porque, como no deserto de Elias, há algo mais à frente. Algo que pode transformar a sua vida para sempre. O que será que o próximo passo trará? Vamos descobrir juntos. Depois de uma longa caminhada e de um encontro divino no deserto, o viajante, assim como Elias, se vê à beira da exaustão. O calor do dia cedeu lugar a um frio cortante, e ele, sem forças, encontra abrigo em uma caverna escura. A entrada estreita oferece alguma proteção contra o vento gélido, mas a escuridão dentro daquele lugar parece consumir ainda mais sua esperança. Ele se senta no chão frio, o peso das jornadas passadas tornando seu corpo pesado como pedra. Enquanto observa as paredes rochosas, o som de seus próprios suspiros parece ecoar. A cada respiração, o som das suas próprias palavras se multiplica, reverberando por toda a caverna, como se um diálogo invisível estivesse acontecendo ali. Eu não consigo mais, ele pensa, o eco de sua própria voz tornando-se uma acusação. Estou perdido. Não há saída. Mas no fundo de seu coração, ele sente uma inquietação. A escuridão da caverna, que antes parecia uma prisão, agora parece ser um espaço onde ele pode se reconectar consigo mesmo e, quem sabe, com algo maior. E é ali, naquele espaço de solidão, que ele começa a refletir, como um eco que ressurge e se torna cada vez mais claro. A palavra eco tem um peso curioso. Ela traz à mente algo que reverbera, algo que volta para nós com o mesmo impacto, mas talvez um pouco mais distorcido. Muitas vezes a nossa dor e angústia reverberam dentro de nós, trazendo de volta apenas os nossos próprios medos e inseguranças. Mas, e se nesse eco pudermos ouvir algo mais? Algo que nos chama a seguir em frente? É exatamente isso que acontece com Elias na Bíblia. Quando ele se refugiou na caverna, já havia alcançado o fundo do poço. Ele se sentia derrotado, sem forças para continuar. No entanto, no silêncio da caverna, ele ouve uma voz, não uma tempestade ou um trovão, mas algo suave, suave como um sussurro. Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Este momento é um dos mais profundos e simbólicos da história de Elias. Ele já havia experimentado o poder de Deus na batalha contra os profetas de Baal, mas agora, no silêncio da caverna, ele precisa aprender uma lição crucial. A presença de Deus não está apenas nos momentos grandiosos e visíveis, mas também no silêncio, no quieto e no sutil. O viajante na sua caverna também começa a sentir isso. Ele pensa no que foi dito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele sente as palavras como uma brisa suave, trazendo-lhe consolo e força, mesmo em meio à escuridão. Ele fecha os olhos e, por um momento, se permite respirar profundamente, soltando os medos que o afligem. E é nesse instante que ele encontra algo inesperado. Um pergaminho antigo e sujo de poeira, encostado na parede da caverna. A curiosidade o impulsiona e ele o pega nas mãos. A escrita, quase ilegível devido ao tempo, começa a tomar forma aos seus olhos e ele lê com atenção. Você não está sozinho. Há uma missão que ainda precisa ser cumprida. Não olhe para trás. Essas palavras misteriosas e cheias de poder parecem vir de um outro tempo, mas soam tão atuais. Ele começa a refletir. Será que esta é a minha missão? Será que ainda há algo mais para eu fazer? Lembra-se de como, em sua caminhada anterior, ele havia perdido a esperança, mas agora, com o pergaminho em mãos, ele sente uma chama de determinação surgir no fundo do peito. Aquelas palavras pareciam um prenúncio, um sinal claro de que ele estava exatamente onde precisava estar. E se ele tivesse ouvido aquelas palavras antes? Talvez tivesse desistido muito antes, mas agora elas ressoam como um lembrete de que, no silêncio, podemos ouvir o que Deus tem a nos dizer.
como em 1 Samuel 3:10, onde o jovem Samuel ouve a voz de Deus no silêncio da noite. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O viajante sabe que, apesar da caverna ser um lugar de solidão e sofrimento, é também ali, no silêncio, que ele encontra as respostas que procurava. É no eco de sua própria dúvida que surge a clareza da promessa divina. Deus não o deixou ali, isolado, sem direção. Ele o estava preparando para o próximo passo da jornada, e assim como Elias, ele precisaria sair da caverna, reerguer-se e continuar sua missão. Enquanto ele guarda o pergaminho, o som do vento começa a mudar. O vento, antes tão cortante, agora parece suave, como um sussurro de encorajamento. Está na hora de sair. Ele sente isso profundamente. A caverna foi um lugar de cura e reflexão, mas o verdadeiro caminho começa agora. Será que o viajante, assim como Elias, se levantará e seguirá em frente, confiando no que ainda está por vir? O eco da caverna não será mais uma prisão, mas um lembrete de que a jornada ainda está apenas começando. O que ele descobrirá ao dar o próximo passo? Isso é algo que só o tempo dirá, mas o que importa agora é o que vem a seguir. Quando o viajante deixou a caverna, um novo amanhecer surgia no horizonte. A luz dourada do sol começava a se espalhar pelo deserto, tingindo a areia de tons suaves de laranja e rosa, como se o próprio céu estivesse pintando uma nova esperança para ele. Mas, ao olhar ao redor, ele sabia que ainda não estava livre das adversidades. A caminhada continuaria difícil, cheia de desafios e incertezas, mas algo dentro dele, algo que não podia ser explicado, havia mudado. Ele não estava mais sozinho. Algo o guiava, e ele sentia uma força renovada, como se uma presença invisível o estivesse sustentando a cada passo. Enquanto caminhava, a paisagem desértica parecia se estender sem fim, mas ele não olhava mais para o horizonte com medo. Ele olhava com expectativa. Ele sentia, de algum modo, que havia uma luz no fim daquele túnel árido. E então, ao se afastar um pouco mais, ele avistou algo que parecia impossível em um deserto. Uma pequena chama. Era uma fogueira fraca, mas visível na vastidão da areia seca. Ele se aproximou com o coração acelerado. O calor da chama contrastava com o vento frio que começava a soprar, e o brilho suave da fogueira parecia chamá-lo, como se estivesse pedindo para se aproximar. O que poderia ser aquilo? Ele se perguntou. Uma fogueira em pleno deserto? Mas, como ele logo percebeu, não era apenas um fogo comum. Era uma chama que parecia desafiar o próprio deserto. Uma chama que resistia às intempéries, ao vento, à areia e até ao tempo. Aquela chama era um símbolo. Em sua mente, ele lembrou das palavras de Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele se aproximou da fogueira e, ao tocá-la, uma sensação estranha o envolveu. Era como se aquele fogo fosse feito de algo mais, algo divino. Como se ele fosse imune à destruição, uma chama que jamais apagaria. Ele pensou, como isso é possível? Como essa chama pode existir em um lugar tão árido? Assim como Elias, quando enfrentou o fogo de sua própria batalha espiritual no Monte Carmelo, o viajante se sentiu como se estivesse sendo testado, mas também protegido. No momento em que Elias desafiou os profetas de Baal, ele não estava apenas lutando contra homens, mas contra as forças de escuridão e desesperança que tentavam abalar sua fé. A Bíblia descreve que Elias, confiando na promessa de Deus, pediu ao Senhor que enviasse fogo do céu para consumir o sacrifício que ele havia preparado. E ao fazer isso, Deus respondeu, enviando fogo do céu e demonstrando que ele era o Deus verdadeiro. 1 Reis 18:38. A chama diante do viajante não era apenas uma luz no escuro, mas um lembrete de que, mesmo nos momentos mais desoladores, Deus sempre envia um sinal. O fogo no deserto poderia ser o prenúncio de que, embora as lutas sejam intensas, há sempre uma chama de esperança. Uma chama que nos mantém vivos, que nos fortalece e nos dá direção. O viajante ficou em silêncio diante da chama. Ele sabia que a estrada à sua frente ainda era longa
e que as dificuldades continuariam a surgir. Mas havia algo dentro dele que não poderia ser ignorado. Aquela chama representava mais do que luz. Ela representava fé, resistência e a certeza de que Deus nunca o deixaria só. Assim como em 2 Coríntios 4, 8, 9, onde Paulo nos lembra: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Com essa visão, o viajante sabia que, assim como a chama da fogueira, ele também poderia resistir ao fogo das adversidades. Ele poderia ser provado, mas não destruído. A cada passo que dava, sentia a chama interna se reacender, e isso o impulsionava a seguir em frente. A luta era real, mas a força para vencer vinha de uma fonte maior. O vento, que antes parecia ameaçador, agora parecia uma brisa suave. Ele olhou para a chama mais uma vez. O fogo estava dançando, movido pela força do vento, mas nunca se apagando. Ele lembrou de uma passagem que havia lido antes, em João 1:5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O fogo no deserto, assim como a luz, não seria consumido pelas trevas. Pelo contrário, ele se tornaria mais forte. E assim, com essa certeza, ele sentiu sua fé renovada, sua força renovada. Ele sabia que poderia continuar. A chama diante dele não estava apenas iluminando a noite, mas iluminando a sua alma. Ele sabia que, apesar de estar cercado por desertos e dificuldades, ele carregava dentro de si a chama eterna, a chama que nunca se apaga. O fogo de Deus não falha. Ele não abandona. Ele sustenta. E agora, com o calor da fogueira aquecendo seus ossos e sua alma, o viajante sentiu que o caminho à frente ainda era desafiador, mas ele não estava mais com medo. Ele sabia que, assim como aquela chama que resistia ao vento, ele também resistiria, guiado pela força divina que nunca o deixaria cair. O que viria a seguir, ele não sabia. Mas com essa chama acesa dentro de si, ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário. E assim, a jornada continuava. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho intenso, como se fosse o último suspiro do dia. O viajante sentia o peso de cada passo, mas agora havia algo diferente em seu caminhar. Ele não estava mais apenas andando, ele estava avançando. Algo dentro dele o impelia a seguir, como se a jornada tivesse tomado um rumo diferente, mais claro, mais firme. A chama que havia encontrado no deserto ainda queimava dentro de seu peito, aquecendo sua alma e fortalecendo sua fé. Enquanto caminhava, ele viu algo à distância. Era pequeno, reluzente, e parecia se mover sob o reflexo das últimas luzes do dia. Ele se aproximou com cautela, cada vez mais curioso, até que pôde ver claramente o que era. Um pequeno objeto dourado, meio enterrado na areia. O viajante ajoelhou-se e, com as mãos trêmulas, pegou o objeto. Ele não sabia exatamente o que era, mas havia algo de muito especial ali. Algo que o atraía com uma força inexplicável. Era uma espécie de medalhão, mas o que mais chamou sua atenção foi a inscrição gravada nele. Minha graça é suficiente para você. Essas palavras ressoaram em seu coração com uma clareza profunda, como se fosse um lembrete direto de Deus. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo o significado daquela mensagem. Como um eco suave, ele ouviu as palavras novamente, agora mais fortes do que nunca. A graça de Deus era suficiente para ele. Não importava o quanto a jornada fosse difícil, não importava o quão árido o deserto fosse, a graça divina sempre estaria presente. Esse momento foi como uma revelação, um novo despertar. O viajante sabia que, embora o caminho à frente ainda fosse longo, ele não estava mais sozinho. Ele carregava consigo não apenas o peso da jornada, mas também a promessa de que Deus o sustentaria a cada passo. As palavras de 2 Coríntios 12:9 vieram à sua mente. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele agora compreendia o significado profundo dessa passagem. A graça de Deus não era apenas uma promessa de alívio,
mas uma fonte de poder que se tornava ainda mais forte nos momentos de fraqueza. Ele não precisava ser perfeito. Ele não precisava ter todas as respostas. Ele só precisava confiar que, em sua fraqueza, Deus estava fazendo algo grandioso. O viajante se levantou segurando o medalhão com firmeza. Ele agora sabia que sua jornada não se tratava apenas de chegar ao destino, mas de se permitir ser moldado ao longo do caminho. Cada passo que ele dava, cada desafio que ele enfrentava, estava o preparando para algo ainda maior. Ele estava sendo transformado, purificado, fortalecido. E com esse novo entendimento, ele deu o próximo passo. Ele estava pronto para continuar, sabendo que, assim como o fogo que nunca se apaga, a graça de Deus seria a luz que o guiaria, não importa quão escuro fosse o caminho. À medida que ele avançava, o sol se punha completamente e a escuridão começava a tomar o deserto novamente. Mas desta vez, o viajante não temia a escuridão. Ele sabia que, independentemente de quão desolador o cenário fosse, a graça de Deus sempre faria a luz brilhar, guiando-o para o futuro. Agora, minha querida amiga, meu querido amigo, eu quero ouvir de você. Como você tem experimentado a graça de Deus em sua vida? Em que momentos você sentiu que, mesmo nas suas fraquezas, a graça de Deus foi suficiente para te sustentar? Deixe sua mensagem nos comentários abaixo. Eu adoraria saber como você tem sido tocado por essas palavras. E se você está buscando mais força e inspiração para sua jornada espiritual, eu quero te convidar a conhecer o nosso devocional. Temos reflexões diárias e profundas que vão ajudar você a fortalecer sua fé e continuar sua caminhada, sempre guiado pela graça e pela luz de Deus. O link está no comentário fixado. Não perca essa oportunidade de se aprofundar ainda mais nas promessas divinas. Que a graça de Deus continue a brilhar sobre você e que sua caminhada, como a do viajante, seja repleta de esperança, força e fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.